A Comissão de Assuntos Urbanos, em conjunto com a de Esportes, Lazer e Eventos, discutiu numa mesma audiência 2 temas que têm mobilizado a opinião pública no Rio: a operação urbana consorciada do estádio de São Januário e da criação de um novo autódromo em Guaratiba. O encontro aconteceu nesta quarta-feira na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. O bairro pode receber parte do potencial construtivo transferido pelas 2 operações. A operação urbana consorciada de São Januário foi o primeiro assunto tratado nesta quarta-feira. A iniciativa foi proposta pela Prefeitura do Rio e cria mecanismos para permitir a revitalização do complexo esportivo, estabelece contrapartidas para a melhoria da região onde fica o estádio, entre outras obrigações. O projeto prevê que um total de 197 mil metros quadrados de potencial construtivo não utilizado no estádio pode ser transferido para diversas regiões da cidade e negociado pelo clube para financiar a reforma. O estádio do Vasco ele tem uma representatividade social para a cidade do Rio de Janeiro e para o mundo, né? Se hoje nós temos grandes atletas de todos os esportes negros, isso se deve ao Vasco. Então, a assinatura do potencial construtivo ele é um impacto gigantesco. Já o projeto que cria a operação urbana consorciada do Parque Autódromo de Guaratiba, com preocupação ambiental, estabelece diversas intervenções na região para abrigar a estrutura e incentivar atividades culturais no local. A ideia é substituir o uso residencial da área pela utilização turística, replicando o traçado do antigo autódromo de Jacarepaguá. A proposta também contempla a autorização em troca de erguer empreendimentos em outras localidades da cidade. Respeitando as questões ambientais é fundamental e o autódromo representa muito. Só a Fórmula 1 em São Paulo, por exemplo, em 2023 representou mais de 2 bilhões de reais para São Paulo. E Vasco da Gama, obviamente, um clube importante na nossa cidade, tradicional. Teve um estudo no ano passado, um exemplo, 300 milhões de reais que gerou a economia do Rio de Janeiro sobre o futebol. E a gente fala ali da barreira do Vasco, Benfica, a gente vai poder desenvolver e ter um estádio, né? O Vasco da Gama tem um estádio que possa ser mais um atrativo para desenvolver a região e desenvolver o esporte também. Este foi o segundo debate com participação popular para ambos os assuntos. As audiências públicas conjuntas foram realizadas aqui na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, porque o bairro deve receber parte do potencial construtivo transferido pelas 2 operações. Para o subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico, os 2 movimentos não podem ser compreendidos separadamente. Elas não podem ser compreendidas desconectadas de um movimento de planejamento territorial que vem sido empreendido pelo prefeito Eduardo Paes desde 2021, preocupado com um movimento que é muito natural de se observar em grandes centros. Isso não é uma exclusividade do Rio de Janeiro, mas toda grande cidade tende a pressionar o seu crescimento para as áreas que são marginalmente, geograficamente marginais. Tá? No caso do Rio de Janeiro, em função de uma geografia muito peculiar, essa região acaba sendo o vetor oeste. O secretário de Coordenação Governamental falou da substituição dos BRTs que circulam na região por VLTs. A ideia é que, em médio prazo, o BRT Transoeste, o BRT Transcarioca, possa ser substituído por um VLT. E esse estudo aqui está sendo bastante detalhado pelo BNDES, que, inclusive, deverá financiar os projetos. Serão duas parcerias público-privadas, lançadas provavelmente ao mesmo tempo, utilizando a calha existente do BRT e transformando o modo de transporte de rodoviário para ferroviário, com um transporte com mais capacidade de carga e, obviamente, com uma frota mais adequada a esse adensamento que existe e o adensamento previsto segundo as regras das operações aqui apresentadas. Muitas contribuições foram apresentadas pelos participantes, entre elas opiniões contrárias aos projetos. Eu acredito que o progresso não necessariamente precisa ver com o concreto, né? A gente pode manter a estrutura natural daquele lugar e, como turismólogo, eu acredito que precisamos ter uma vontade maior política de desenvolver aquela região com fomento, com orçamento. O BRT, segundo os universitários, a capacidade dele é de 15 mil pessoas. VLT, 30 mil. Metrô, 60, 70 mil.
Então, para uma população, os problemas de mobilidade, né, da Barra, que estão sendo agravados pelas transferências de potencial construtivo, não vai ser 2 pontes e uma rua que vai resolver. Essa casa aqui nunca pensou em queimar pneu nem parar trânsito. É sempre a favor do diálogo. E assim nós chegamos a uma conclusão. Independente do que o secretário Arraes apresentou ali, que é muito bom, é benéfico para a região, a gente já vem batendo nisso há um bom tempo, nós deixamos acertados com o prefeito não é uma troca, né, mas um pacote de obras que vai influenciar muito na Barra da Tijuca para que a gente não crie problema com PL 142. E deixando também acertado que qualquer futuro PL que vier, nós vamos ter que sentar com o prefeito e negociar com ele o que nós vamos receber aqui.